Meu nome é Antônio Junqueira, eu sou arquiteto urbanista e hoje o tema da aula vai ser georreferenciamento aliado ao serviço cartorial. Primeiramente, o que é o georreferenciamento, né? Qual que é a aplicação dele para o serviço, para quem trabalha com cartório, com documentação de escritura de imóveis urbanos ou rurais? O georreferenciamento, ele serve para a gente definir a forma, a dimensão e a localização de um imóvel, né? Esse método, ele é feito como? Ele é feito através de levantamento topográfico. E aí, essa área total, ela é dividida em vários vértices, né? Por exemplo, um quadrado, ele vai ter 4 vértices e o georreferenciamento, ele vai definir onde cada vértice desse está no espaço. Então, vamos seguindo. Primeiramente, tem o georreferenciamento de imóveis rurais. A ideia do georreferenciamento de imóveis rurais é eliminar as falhas dos levantamentos antigos. O que acontecia anteriormente? Com os métodos de topografia antigos, de teodolito e outros equipamentos, havia muito sombreamento de área, havia áreas que se sobrepunham uma à outra, e haviam conflitos judiciais e territoriais por conta dessa área que estava sobreposta. Então, o INCRA acabou criando uma norma de georreferenciamento para poder regularizar esse processo, né, criar uma metodologia para que todas as pessoas que fossem regularizar e cadastrar e georreferenciar seus imóveis pudessem fazer isso de maneira igual. E como funciona esse georreferenciamento? O que tem nele, né? Nesse georreferenciamento, o que aparece nas documentações oficiais são os limites dessas áreas, as características delas e as confrontações. As confrontações seriam a fazenda Santa Clara tem como confrontante o Rio Paraguai. Do outro lado, outra fazenda e do outro lado um imóvel urbano, por exemplo, se fosse uma área que tivesse de transição urbana e rural. Esse processo ele é feito por um técnico, né, de georreferenciamento ou um engenheiro cartográfico. Tem várias profissões que realizam esse serviço de georreferenciamento. Então, junto ao INCRA, tem essa modalidade de definir esse processo todo, esse imóvel, como ele acontece, como é registrado, e junto com isso o profissional tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. O que seria uma anotação de responsabilidade técnica? Também chamada de ART. Essa ART, ela registra que esse profissional se responsabiliza legalmente pelas informações colocadas no sistema. E dentro desse processo todo de já referenciar um imóvel, no caso que a gente está falando agora, primeiramente, o imóvel rural, esses vértices da área, eles vão ter coordenadas, eles vão estar em algum lugar no espaço. E isso vai ser definido de várias maneiras que a gente vai explicar mais para frente exatamente o que é coordenada, quais são os tipos de coordenada, só para vocês terem uma ideia geral de como isso funciona e para conseguir entender esses documentos técnicos que geralmente chegam às mãos de quem está fazendo esse trabalho. O georreferenciamento de imóveis urbanos, né? Aqui a gente tem uma imagem do SIG Cuiabá, que é uma plataforma online da Prefeitura de Cuiabá, que foi desenvolvida por uma empresa aqui de Cuiabá mesmo também, que serve para fazer esse cadastro e essa fiscalização dos imóveis urbanos. E quando a gente está falando de georreferenciamento de imóveis urbanos, né? Quais documentos eles têm informações georreferenciadas? Em geral, quando a gente pega uma matrícula do lote, uma escritura, ela tem uma descrição um pouco mais simples. Quando a gente está fazendo um desmembramento de lotes, aí normalmente a gente tem essa demanda de poder precisar fazer e definir cada vértice e cada confrontante dessa área. Ou seja, de já referenciar espacialmente ela, dizer quem está do lado dessa área, como funciona, em qual ponto do globo ela está. Também serve para remembramento de lotes, né? O desmembramento é você pegar um lote e separar ele em lotes menores. E o remembramento é você juntar lotes menores e formar um lote único. A gente tem também os projetos de parcelamento, que no caso são loteamentos, são condomínios, vinculados à edificação, que são condomínios que já vêm com a casa no lote, você já vende tudo pronto. E também, quando a gente vai fazer um loteamento, né, um projeto de parcelamento,
quando você está numa etapa mais avançada um pouco do que a fase inicial, você acaba tendo que fazer um memorial descritivo do lote. Você vai falar onde está cada vértice do lote, você vai identificar espacialmente para o cartório poder registrar isso e poder ter contabilizado aonde está espacialmente isso, né? E quais são os loteamentos confrontantes, qual é a vizinhança, qual é a largura da rua próxima, em qual sentido que ele está colocado. E aí, para fazer isso, a gente tem o quê? Quais são as ferramentas que são utilizadas no georreferenciamento? A gente tem 3 elementos principais, né? Seja ela uma área urbana ou uma área rural. Esses 3 elementos principais são a distância de um vértice ao outro, as coordenadas e o azimuth. Quando a gente olha assim no primeiro momento, a gente acaba entendendo mais um pouco sobre a distância, que é uma medida mais convencional do uso diário. E aí agora mais para frente eu vou explicar cada um desses. A distância ela costuma ser medida em metros, né? Identifica o afastamento entre os vértices que compõem a geometria da área. Então é bem simples, é uma distância de um ponto ao outro. No caso de um lote ou de uma área ser retangular, que é uma abstração para a gente poder falar de maneira mais simples sobre isso, é a distância de um ponto até o outro. Aqui a gente tem um exemplo de um imóvel rural. E aqui a gente consegue ver, aqui do lado, tem vários elementos, né? A gente tem o código do ponto, longitude, latitude, altitude, o azimuth, distância e confrontantes. No caso que a gente está falando de distâncias, aqui está dizendo, ó, distância 149 metros, 149,53 metros. Então, essa área, né, esse vértice está distante, no caso 349,53 do outro. É a distância de um ponto até o outro. E aí aqui, né, a gente pode ver, isso aqui é um imóvel rural que foi feito de georreferenciamento, né? Isso aqui é um modelo de documento, né? Tá falando um pouco da área, como ela é formada, quais são as áreas, ela é uma área parcelada, né? Tem várias áreas dentro dela. Aqui, ó, tá dizendo em cima. É formada pela área remanescente, define a área, o nome dessa área, né, denominada Gleba Santa Luzia. Desmembrada da área maior, denominada Cedral, situadas atualmente no município de Juína, MT. Peguei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como é esse georreferenciamento de imóveis rurais primeiro. E as coordenadas geográficas. Beleza, mas o que é isso? A gente tem alguns tipos de coordenadas que a gente trabalha. As geográficas são as mais comuns nesse tipo de levantamento. E elas são a latitude e a longitude. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem explicando um pouco a latitude, na verdade. O que é latitude? É a distância do Equador ao longo do meridiano de Greenwich. O Equador é essa linha aqui, ó, horizontal, que corta o globo pela metade, e o meridiano de Greenwich é assim, vertical. Né? Então a latitude são medidas assim, ó, no eixo X. Vai de cima até embaixo. Uma linha deitada no eixo X. Ela varia de 0 a 90 graus, né? Para norte e para sul, já que ela vai nesse sentido aqui. Já a longitude é a distância do meridiano de Greenwich, que é aqui, ao longo do Equador. Então é como se fosse um eixo Y, né? Uma reta para cima. E ele vai de 0 a 180 graus, de leste a oeste. Muitas vezes a legenda do leste, né, no português seria L, oeste seria O, mas como às vezes adota o inglês, a sigla do leste é E, de East, e o oeste, W, de West. Mas é bem tranquilo isso. Aqui a gente tem mais um pouco desse mesmo imóvel rural, né, e a gente está trabalhando outras questões dele, né, outros elementos, que são, no caso, as coordenadas geográficas. As coordenadas estão aqui, ó, longitude e latitude, certo? Elas estão em graus e elas também se subdividem em outras unidades, que são minutos e segundos, que elas compõem frações menores desse grau. Aqui a gente tem, por exemplo,
58 graus, 22 minutos, 42,954 segundos, né? Essa é a longitude e aqui é a latitude, nesse primeiro ponto aqui. A gente tem 11 graus, 15 minutos, 43,727 segundos. E assim vai. Assim a gente vai identificando no globo em qual parte do globo, no caso aqui, né? Em qual ponto aqui, ó, que é o Brasil, tá esse vértice dessa área. Então, o que isso tem de vantagem? Isso mostra que esse vértice ele está num lugar específico do globo. Não tem como ele estar em outro lugar. Define exatamente onde ele está, baseado no sistema de coordenadas geográficas, no caso. E isso evita essas confusões, né? Essas sobreposições de áreas. E aqui, né, como a gente tinha falado um pouco antes, dos elementos que compõem esse registro, né, esse georreferenciamento, também chamado de GEO, do imóvel rural. A gente tem também as confrontações, né, que pode ser um corpo hídrico, né, pode ser um rio, pode ser um córrego, pode ser uma serra, podem ser elementos naturais e podem ser outros imóveis. E aqui também a gente tem um pouco sobre o azimuth. Ó. Aqui também é o azimuth, que é um ângulo que ele vai de 0 a 360, que é a direção de um ponto até o outro. Por exemplo, a gente tem um ponto, mais ou menos aqui. Se a gente fizer um azimuth de 90 graus, vai ser um ângulo que vai dar 90 graus, né? O zero é sempre aqui, ele como se fosse um relógio, 360, e a gente vai definir esse azimuth. As coordenadas também podem ser geográficas e podem ser planas também. No caso das coordenadas planas, aqui a gente tem um exemplo como eu disse anteriormente, né, um memorial descritivo de lote, que está dentro de um projeto de parcelamento. Esse memorial descritivo, a gente pode ver aqui, ó, ali em cima ele fala um pouco, né? O lote do terreno sob o número 3 da quadra A, do loteamento denominado loteamento Boa Vizinhança. Então, ele tem todas essas informações, né, quando a gente vai pegar um memorial descritivo de lote. Né? Tem o número do lote, tem a quadra que ele está inserido, tem o nome do loteamento, tem a localização dele, em relação a alguma estrada, como está aqui, né, estrada municipal, e o município. E aí eles falam também se fala também um pouco sobre o formato desse lote. Né? Aqui a gente tem, né, Rua 4, Rua 1, na quadra formada pelas Rua 4, Rua 1 e Sítio São João. Então, eles também mostram a formação da quadra. Quais são os limites dessa quadra? De formato regular, abrangendo uma área de 250 metros quadrados. Né? Tem numeral e tem por extenso. E um perímetro de 70 metros. Né? Então, seria a área, né, desse lote e o perímetro dele. Aqui embaixo, né, primeiro tem essa descrição mais genérica sobre ele, né? Uma localização como se fosse aproximando dele, né? E agora a gente está falando mais sobre o lote mesmo, né? E vai explicando. Para quem da Rua 1 olha para o lote 3, inicia-se a descrição na coordenada, e mostra a coordenada. Essa coordenada é diferente da anterior que a gente viu, que era geográfica. Essa é uma coordenada plana, que também pode ser usada. No caso, é o sistema UTM. Esse sistema ele se baseia num plano cartesiano. É um eixo x e y e usa o metro como unidade para medir a distância e determinar a posição desse objeto. Né? A diferença de coordenada geográfica ela acompanha a curvatura da Terra. Já a UTM é um sistema de projeção, né, transversa de Mercator, que chama UTM, que ela deforma a superfície terrestre, planifica e faz essas medidas como se fosse um plano X e Y. E aí a gente tem aqui as informações dentro desse lote, memorial de lote. Tem as coordenadas ali, né? 885,58 e a outra 1054,59, certo? E aí também diz, né? No azimuth 267 graus, com uma distância de 10 metros de frente até a coordenada. Então ele está falando o quê? Está medindo as distâncias entre esses pontos. Além de medir distância, está medindo o ângulo de um ponto até o outro, para saber o ângulo da aresta desse lote.
E agora a gente pode falar sobre o quê? Sistemas de informação geográficas, também chamado de SIG, né? E no inglês, que também acontece muito, né? Bem comum a gente encontrar material sobre isso em inglês, é o GIS. Eles são sistemas computacionais, né? Capazes de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar, exibir e imprimir dados referenciados espacialmente sobre a superfície da Terra. Então, o que acontece? O sistema de informação geográfica, ele funciona como uma plataforma para a gente poder ter essas informações geográficas. E a gente consegue avaliar a posição, consegue avaliar as distâncias, o tamanho dessas regiões. Pode ser um ponto, pode ser como um vértice, né? Pode ser um polígono, pode ser uma linha, pode ser no caso pode ser uma estrada, pode ser uma área, pode ser um ponto, um vértice de uma área. E esses sistemas de informações geográficas, em geral, tem alguns softwares que a gente consegue trabalhar com isso. Mas aqui na aula a gente vai trazer umas plataformas integradas à internet, integradas à web, que são de um acesso um pouco mais descomplicado, que a gente pode fazer de um uso mais simplificado e um uso mais corriqueiro, né? Para no dia a dia estar verificando algumas informações que a gente precisa de imóveis rurais e de imóveis urbanos. E aqui a gente tem na imagem, né? Geographic Information System. E a gente tem várias imagens, né? O que acontece? O SIG, ele trabalha com camadas. São camadas de informação. Então, o que a gente tem são... aqui a gente tem uma camada de quadras, uma camada de pontos, uma camada de topografia, mas aqui uma camada de pontos, né? Normalmente esse símbolo triangular são montanhas ou são morros, serras. Aqui a gente tem uma divisão já como se fosse de zonas. Aqui a gente tem algumas quadras, tem algumas vias. E aqui a gente tem uma outra separação também por setor, né? Pode ser urbano, pode ser rural. E aqui a gente tem um desenho assim, ilustrativo da hidrografia, né? Dos corpos hídricos, dos rios, dos lagos, de tudo que tem por aí. O que acontece é que no SIG a gente consegue sobrepor essas informações. A gente sobrepõe uma camada, ou a gente pode desligar as camadas e ir ligando uma por uma. A gente tem uma camada, a gente tem uma imagem de satélite. A gente consegue ligar uma camada, por exemplo, das ruas, das quadras, da cidade. Depois a gente consegue ligar, se a gente tiver essa informação, né? Tiver esse dado, a gente consegue ligar a referência, por exemplo, dos postos de saúde do município. Ou a gente pode ligar a delimitação dos bairros. A gente pode ligar as zonas urbanas, né? De acordo com o planejamento urbano de cada município. Tudo isso é possível pelo SIG, né? Sendo necessário ter esses arquivos, né? Que a gente, em geral são os shapefiles, que são os arquivos que a gente tem para fazer isso. A gente tem como SIG, né, um dos mais populares, mais famosos que a gente fala, é o ArcGIS. O ArcGIS, ele é um programa bem disseminado mundo afora, né? Ele é um programa de código fechado. Mas o que isso significa? Que ele é um programa que as pessoas, os usuários, não têm acesso a código-fonte, então eles não podem modificar esse programa. O programa é fechado, você paga um certo valor e você tem esse programa, né? A gente não pode nem visualizar esse código, nem modificar. Eles são pagos, mas tem suas vantagens também. Os serviços de suporte, nesse caso desse software, são mais abundantes. A gente fala direto com a empresa, consegue algumas coisas para resolver alguns problemas que estão no próprio, na própria configuração ou no uso dessa ferramenta. E o que acontece? Se tiver algum problema muito grave nesse programa, a gente só vai conseguir alterar isso, resolver às vezes, na compra de um outro programa desse ou numa atualização. Então, essas são características de um programa de código fechado, como são vários outros, né? O ArcGIS é um programa de código fechado, Microsoft também é programa de Windows, né? No caso feito pela Microsoft, também é um programa de código fechado. E aqui a gente tem um software de código aberto, que é o QGIS, que é um software que os usuários podem ter acesso ao código dele e podem promover melhorias
também a esse programa. Aqui a gente tem alguns tópicos, né? Usuários têm acesso ao código fonte dessa ferramenta, pode-se visualizar e modificar o software. E, em geral, esses softwares são gratuitos. Então, muitos órgãos, muitas pessoas, instituições de pesquisa, profissionais, pessoas curiosas no assunto, acabam utilizando esse software, que é um dos mais... Tem outros também, né? Mas é um dos mais utilizados, né? Por ele ser gratuito. E por ele ter um código aberto, a gente tem pessoas o tempo todo modificando seu código, dando suporte, criando novas ferramentas. Então, é um programa que ele está sempre em desenvolvimento, sempre em alteração. Aqui, né? Como o código está disponível à comunidade, a comunidade mesmo detecta problemas e propõe melhorias com maior agilidade. No caso de um programa de código fechado, a empresa que fez o programa teria que analisar esses problemas, resolver, trabalhar nisso para depois dar uma solução. Aqui, isso está acontecendo de acordo com o que a gente está usando o programa, está sendo modificado e já vai ser atualizado. Então tem algumas vantagens também do programa ser um programa de código aberto. Certo, mas assim, a gente não vai trabalhar esses programas, esses softwares, né? A gente vai acabar trabalhando interfaces para a internet com ferramentas de geoprocessamento. No caso, o geoprocessamento é a gente fazer análises com informações já referenciadas. Então, falando sobre Cuiabá, né, aqui no nosso município, em geral, a gente tem o SmartGIS, também chamado de SIG Cuiabá, que é uma plataforma criada pela empresa Tecnomapas aqui de Cuiabá. E a prefeitura acaba utilizando essa ferramenta para fazer a gestão dos imóveis, né? Questão de IPTU, a área dessas regiões, qual via esse imóvel ele é confrontante, né? Onde ele está localizado, o zoneamento, então tem várias informações que a gente vai mostrar mais para frente, né? Então tá aqui, ele é voltado à gestão municipal do cadastro imobiliário, alvará de construção e habites. Então a prefeitura utiliza essa ferramenta para várias questões e ela é aberta aos usuários para consulta. Então a gente pode muito bem abrir essa plataforma, como a gente vai mostrar posteriormente, avaliar, clicar num lote ou num bairro ou numa via e pegar as informações desses arquivos que estão no programa. E aqui a gente tem um pouquinho uma imagem, né, aqui na região do centro da cidade, que mostra um pouco as quadras aqui da região, mostra os lotes e a gente tem a inscrição municipal de cada lote. Essa plataforma, né, essa interface para a internet, ela funciona também com camadas. Então a gente pode ligar uma camada, escolher o que a gente quer ver, dependendo da informação que a gente precisa. Nesse caso, o que está ligado são as camadas dos lotes e as camadas das quadras, né? A gente pode ver aqui. A gente tem o nome da via, Rua Pedro Celestino, aqui é bem na região ali da Praça da Mandioca, bem no centro da cidade, no bairro Centro-Norte, perto da Mato Grosso, Avenida Mato Grosso, e da Tenente Coronel Duarte, que é a prainha, né? Bem naquele relógio que a gente tem ali. Aqui a gente tem uma outra possibilidade de exibição dessas camadas, né? Que no caso aqui são os bairros. A gente tem a definição, o limite dos bairros e os nomes. E aí a gente também consegue ter um acesso. Alguns bairros têm a planta de loteamento, né? A gente consegue ter esse acesso para saber o número das quadras e tudo mais. E a gente tem também o zoneamento urbano, as zonas, né? Zona de interesse social, zona de uso misto, zona central. Mas o que são zonas, né? De maneira sucinta. As zonas, elas são regiões, né? Definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo e pelo Plano Diretor da cidade, que definem quanto você pode construir, quanto você pode ocupar, que tipo de ocupação pode ocorrer em cada área da cidade. A gente tem zonas de interesse ambiental, tem zonas centrais, zonas de interesse social. Então, desse jeito a gente consegue exibir essas camadas, né, do zoneamento urbano. A gente tem aqui, ó, aqui é um pouquinho mais afastado do centro, mas é na região. Essa região verde aqui que a gente tem, né, é uma zona de interesse histórico, né? A gente tem o Morro da Luz presente, essa faixa verde. Tem algumas zonas de uso misto, zona central. E a gente consegue consultar, através desse Cuiabá, os índices, né, de cada região dessa, de cada lote que está em cada região.
E aí a gente consegue fazer essa conferência das informações de um imóvel urbano através desses sites aqui que a gente vai mostrar mais para frente a navegação, que é o SIG Cuiabá, né, esse Smart GIS, e a gente consegue pegar, por exemplo, a inscrição desse lote e consegue jogar no site do IPTU e tem informações sobre o proprietário, sobre o valor da dívida do IPTU, se é uma pessoa física, se é jurídica, o endereço e outras informações. E aqui a gente tem as interfaces integradas para a internet, voltadas aos imóveis rurais. A gente tem a plataforma i3gel, que é um software de internet, né? Ele é um software livre também. E o foco dele é disponibilizar dados geográficos para a gente poder trabalhar com esses imóveis rurais. Então, o i3gel ele tem a plataforma do Ministério do Meio Ambiente, tem a plataforma do INCRA. A gente vai trabalhar para imóveis rurais, principalmente o INCRA, que é o que a gente consegue pegar mais informações e conseguir ter acesso a esse cadastro dos imóveis rurais. E a gente consegue também baixar alguns arquivos, consegue pegar algumas informações e trazer para nosso computador pessoal. Aqui a gente tem um pouquinho da interface do i3gel, né? A gente pode visualizar ele como imagem de satélite do Google Maps, ou a gente pode também ter uma imagem do mapa base, né, que não é do Google Maps. Nesse caso aqui, tem esse livrinho aberto ali, o desenho, a representação, e ali são camadas que a gente pode inserir. E no caso que a gente está trabalhando no Mato Grosso, a gente consegue abrir a pasta do Mato Grosso e tem várias camadas. Ó. A gente tem os imóveis certificados pelo Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis. A gente tem alguns imóveis também do SIGEF, que é o Sistema de Georreferenciamento. SIGEF público, SIGEF particular. A gente tem parcelas georreferenciadas regularizadas do Estado. E também tem algumas definições de assentamentos em Mato Grosso, áreas de quilombo e municípios. Então, nessa plataforma online, essa interface online, né, versão web, a gente consegue ter acesso a todas essas informações, consegue visualizar isso, né? No caso, ali, o que está em vermelho são partes desses imóveis que a gente está trabalhando. E aí, quando a gente consegue clicar nesses imóveis, a gente consegue ter as informações. E aqui tem várias, ó. Tem o número do processo, tem o SR, qual unidade do INCRA que ele está, no caso, o INCRA Mato Grosso, a Regional 13, né? Superintendência Regional 13. A gente tem o número de certificação, data de certificação, quantidade da área, né? O tamanho dessa área, dessa peça técnica, o código do profissional que credenciou essa área, né? Quem fez esse georreferenciamento, ele tem um código registrado no INCRA. Tem o código do imóvel rural e o nome desse imóvel, né? No caso aqui, Fazenda Santa Rita, na região de Cuiabá. E aqui embaixo mostra em qual camada que essas informações estão, né? Imóveis certificados, SNCI, Lei 10.267, 2001, público. E para a gente poder fazer essa conferência de informações de imóvel rural, a gente tem esse site, acervofundiario.incra.gov.br, i3gel, que é essa plataforma que eu mostrei. E a gente consegue, o principal, né, para a gente conseguir mais informações sobre imóvel, baixar a planta, baixar outras informações, né, arquivos shapefile, arquivos também que podem ser abertos no Google Earth, que são os arquivos KMZ e KML, a gente pega principalmente esse código do imóvel rural, que está bem aqui, né, código do imóvel rural. É um número extenso, né, um código numérico, completamente numérico, sem letras, só números. E a gente consegue jogar isso no SIGEF, que também vai ser mostrado mais para frente essa navegação. E a gente consegue pegar várias informações desse imóvel, consegue baixar a planta dele já referenciada, consegue baixar essa tabela dos vértices, consegue pegar essa área para abrir no Google Earth e também em shapefile para quem já trabalha ou tem interesse em trabalhar com o ArcGIS ou QGIS. E é isso, agora a gente vai começar a mostrar um pouquinho da navegação para vocês.